Salve, salve moçada! Muito bem-vindos para a leitura de um livro que vai ser muito bacana, que se chama Ele se acha o centro do universo, da Wendy Behary. Ou Behary, como algumas pessoas falam. Esse livro, tá, é uma versão em português de um livro chamado Disarming the Narcissist. A versão em inglês deste livro, a última edição da versão em inglês deste livro, conta com um capítulo bem interessante a respeito do narcisismo feminino. Tá? Por que essa ressalva? Porque o narcisismo é um fenômeno estudado muito mais em homens na nossa sociedade. Né? Mas neste livro, o Disarming the Narcissist, acho que terceira edição, a autora faz um capítulo especial para o narcisismo em mulheres. Por quê? Porque existe também uma demanda grande, né, desse trabalho para as mulheres, só que isso aparece de uma forma completamente diferente. Então ela faz este capítulo para complementar este livro aqui. Tá? De um jeito ou de outro, que a gente também vai falar a respeito de alguns aspectos do narcisismo nas mulheres, para que vocês também possam ir identificando. Uma outra questão importante sobre esse livro é assim, este livro aqui é um livro que não é voltado para um profissional de psicologia, então ele não é um livro técnico, embora ele traga informações técnicas. Ele é um livro voltado às pessoas que convivem com narcisistas. Tá? Então ele é um livro que o foco dele não é para o narcisista ler e começar a se mudar. O foco dele é mais para as pessoas que vivem com narcisistas ou que acham que estão vivendo com narcisistas, identificarem esses padrões e conseguirem se relacionar de alguma maneira. Tá? Então o foco deste livro é este. Tá? Não é um manual para mudar a pessoa narcisista. Ele tem um foco em ajudar a pessoa que convive com um narcisista. Por quê? Porque é muito difícil conviver com narcisistas. Né? Qualquer pessoa que já tenha tido a experiência ou está tendo a experiência de viver com uma pessoa com narcisismo sabe, né, que é bem difícil mesmo. Vamos à leitura então? Gente, capítulo 1. Enquadre a situação para entender o narcisismo. O narcisista atrai e repele ao mesmo tempo. Você pode cair nas garras sedutoras de suas realizações, de sua inteligência e de sua aparentemente impecável autoconfiança. Entretanto, a arrogância, a complacência, o senso de merecimento e a falta de empatia são agressões terríveis que inevitavelmente levam a encontros interpessoais frustrantes e a relacionamentos de longo prazo cronicamente difíceis. Né? Então, aqui isso daqui é as primeiras palavras dela, né, a respeito do tema. Então, aqui a gente já começa entendendo que se relacionar com narcisistas é difícil, porque é exatamente conviver o tempo todo com esta ambivalência. Tá? Ela coloca aqui, e isso daqui eu acho que é importante de trazer, porque é um relato muito comum dos meus pacientes. O narcisista em sua vida pode privá-la de sua sensação de clareza e, às vezes, de lucidez. Tá? Por que isso é importante? O convívio com o narcisista é tão difícil, as dinâmicas são tão difíceis, que muitas pessoas, quando lidam, elas me perguntam, eu estou enlouquecendo? Né? Eu não me lembro agora o autor, mas tem um livro que ele fala assim, o título do livro é Não, você não está louco. E o título deste livro é para filhos de mães narcisistas. Filhos e filhas de mães narcisistas. Então percebam que pelo título do livro, né, o impacto já vem forte. Não, você não está louco. Isso não é loucura sua. Esse é o resultado da tua relação com esta pessoa. O que é um narcisista? Aqui ela vai falar a respeito do quadro. Né? Então, esse egocentrismo pode privá-los de vínculos íntimos e verdadeiros com os outros. Vínculos que ofereçam a sensação de ser compreendido e estar na mente e no coração da outra pessoa de forma segura e carinhosa. Ter um vínculo verdadeiramente amoroso significa vivenciar a diferença entre o amor por si e o amor pelo outro. Aprender a equilibrar a quantidade de atenção dirigida a si mesmo com a atenção dirigida ao outro é parte importante do desenvolvimento infantil. E é isso que o narcisista não teve.
O narcisista pode navegar pela vida exibindo um ego impetuoso e ruidosamente prepotente, enquanto anseia, involuntariamente como todos nós, pelo refúgio singularmente tranquilo e seguro de um abraço humano sincero. Ele pode ver o conceito de um vínculo emocional íntimo como algo fraco e patético. Né? O narcisista é esta pessoa que dentro, lá no fundo, tem um certo anseio por poder ter um vínculo emocional. E do meio para fora, mostra que isso aí é uma idiotice, que não tem nada a ver e que não é importante. Importantes são outras coisas, como, por exemplo, meu status, meu poder, a minha inteligência, a minha desenvoltura musical, a minha desenvoltura corporal, o meu poder de charme, sedução e manipulação. Ou seja, de alguma forma, o poder que me garante a sensação de que eu sou especial e melhor do que os outros. Porque no narcisismo é muito importante a gente entender uma coisa, gente. O narcisista, muitas vezes, vem acompanhado de uma competência, que em muitos casos você não tem como negar. Né? Agora, muitas vezes ele também não vem acompanhado de grandes competências, mas o sentimento de ser especial permanece. Então, isso é muito importante da gente diferenciar. Porque muitas vezes as pessoas ficam confusas. Quem se relaciona com o narcisista fica, mas ele ou ela, ele é foda, ele faz isso, faz aquilo. Ele é uma pessoa diferencial. Sim, a pessoa tem competências. Ótimo. Mas isso não significa que ele tem o poder, né, de pisar na cabeça das outras pessoas por causa disso. Né? Essa é a parte importante. O narcisista ele precisa do poder justamente para ele poder se distanciar, para ele poder botar um muro entre ele e os outros, justamente para que nada o atinja de forma emocional. Então, o poder é para isso. Eu estou aqui e você está aqui, então você me deve obediência. Tá? Quais são as origens do narcisista? Uma teoria sugere que um narcisista pode ter crescido em um lar em que a noção de ser melhor do que os outros e de ter direitos e privilégios especiais foi doutrinada e modelada. Esse é tipicamente um lar em que há poucos limites estabelecidos e nenhuma consequência significativa é atribuída quando eles são ultrapassados ou as regras quebradas. Os pais podem não ter ensinado adequadamente a ele como administrar ou tolerar o desconforto. Ele pode ter sido completamente mimado. Esse tipo de dinâmica o predispõe a fazer reencenações na vida adulta. Então vejam, quando a gente está falando disso daqui, nós não estamos falando de uma família rica, que dá um monte de presentes para a criança. Nós estamos falando de uma família onde os limites não eram seguidos. Onde os pais muitas vezes desdenhavam dos limites que outras pessoas seguiam, dizendo, a gente não faz desse jeito. A nossa família é especial, você é especial, eu sou especial, tua mãe é especial, nós somos melhores. Olha o que nós fazemos. Então vejam, o mais importante na questão da origem do mimado é esse sentimento que é nutrido desde sempre. 1, de que você é melhor do que os outros, especial. E 2, de que você não precisa seguir as regras ou tolerar frustrações. Isto daqui é muito importante, porque geralmente na nossa cultura brasileira a gente faz uma associação errônea entre mimado e rico. Mimado não é rico. Obviamente, muitas vezes o rico pode ser mimado também, a gente tem um problemão, mas a questão do ser mimado, no caso do narcisismo, tem a ver com esses elementos que eu citei anteriormente, e não com a presença ou não de grana. Ou seja, pessoas em qualquer faixa socioeconômica podem ser narcisistas. Tá? Isto é muito importante. A criança dependente. Outra proposta é que um ou ambos os pais podem ter se empenhado explicitamente em reduzir ao máximo a dor na vida do seu filho. Em vez de ensinar e incentivá-lo a desenvolver habilidades apropriadas à idade para administrar tarefas e interagir socialmente, os pais podem ter feito tudo para ele. Como resultado, ele foi privado de um sentimento de competência pessoal. E, por outro lado, aprendeu que era impotente e dependente. Então, vamos entender até aqui. Estamos falando de um narcisista. Estamos falando de um narcisista em um lar onde os pais fazem tudo. Ele não se sente competente, ele não se sente uma pessoa pronta para lidar com o mundo. Na verdade, ele se sente impotente em relação ao mundo e dependente de pessoas. É isso que você ouviu. Agora, qual é o detalhe importante?
pode ter crescido se sentindo com o direito de ter os outros cuidando de tudo, para que ele não tenha de enfrentar as frustrações ou a humilhação em potencial de tomar uma decisão equivocada ou ruim ou de se sentir um fracasso. Então, dentro desse contexto de pais superprotetores que fazem tudo pelo filho e que o filho se sente impotente, temos também o elemento de que os outros têm que fazer isso por mim. Eu me sinto especial, me sinto no direito de ter isto. Então, quando essa pessoa, por exemplo, vai se relacionar com alguém que faz tudo por ele, ele não agradece. Porque isso é o mínimo que você tem que fazer por mim. Eu tenho direito de receber isso e você, portanto, o dever de me dar. Então, quanto mais o outro dá, mais a pessoa traz necessidades à tona. Por quê? Porque, bom, agora que você satisfez essa, tem essa e essa aqui. Né? E, geralmente, o dependente é um expert em criar novas demandas. E a criança solitária e privada? A proposta mais popular para as origens típicas do narcisismo é que a criança cresceu se sentindo condicionalmente amada, o que significa que o amor se baseava no desempenho. Como é que funciona isso? Se você tira nota boa, você é uma boa menina, um bom menino. Se você não tira, você é um mau menino. Se você faz o que papai e mamãe querem e esperam, você é uma criança muito legal. Se você não faz, você não é. Ah, mas pô, toda a família é assim. Não. No amor condicional, nós temos, uma barreira bem grande e definida do que acontece quando você segue e quando você não segue. É diferente de, por exemplo, assim, os pais ensinarem aos filhos que é adequado fazer algo e explicarem o motivo disto, e este motivo ser coerente com regras da sociedade. E quando a criança não faz, os pais explicam. Os pais entendem o motivo pelo qual a criança não fez. Os pais tentam dialogar e conversar com a criança. No amor condicional não é assim. No amor condicional você tem que seguir, eu não vou falar nada. Ou você segue ou você segue. Você segue, você é do bem. Você não segue, você vai levar porrada, você é do mal. E essa porrada, ela pode ser, por exemplo, um gelo afetivo. Então a criança não fez o que era esperado, o pai e a mãe às vezes não falam nada. Eles simplesmente criam uma barreira de gelo aqui e não olham mais a criança. Isso é extremamente punitivo para uma criança. Mas às vezes funciona assim. Ou às vezes podem, atacar. Então é importante a gente entender que o amor condicional ele é muito destrutivo. E sempre vai ser isso. Você tem que fazer para ser amado. Não fez, não é amado. Acabou. Tá? Ela pode ter aprendido que o amor é temporário e contingente. Pode ter sido manipulada para acreditar que suas necessidades emocionais só seriam atendidas se buscasse a grandeza. Os pais podem ter buscado o próprio sentimento de orgulho e atenção por meio das realizações dela. Ou seja, muitas vezes os pais querem que a criança seja grande para eles se sentirem bem de alguma forma. Ou com eles enquanto pessoas, ou com eles enquanto pais. Tá? Este cenário pode ser complicado pelo tratamento diferente que cada genitor dedica à criança. Ela é frequentemente criticada por um dos pais e obrigada a se sentir que tudo que faz nunca é realmente suficientemente bom. O que pode também trazer o sentimento de defectividade, de inferioridade. Ela pode, em seguida, ser mimada, superprotegida ou usada como um cônjuge substituto pelo outro genitor. Pode atender às demandas e expectativas dos pais como um meio de receber sua atenção limitada e se esquivar da crítica e da vergonha. Em resposta a essa profunda privação emocional, à manipulação, ao controle e à opressão de seu pequeno ego, precioso e vulnerável, a criança desenvolve uma abordagem à vida caracterizada por princípios como: nunca vou depender de ninguém, ninguém é confiável, eu vou cuidar de mim mesmo, eu vou provar, vou mostrar para vocês. Vocês nunca mais vão me manipular de novo. Ninguém nunca mais vai pisar em mim de novo. Eu nunca mais vou ficar no meio de uma confusão de novo. Então, aqui a gente vê o narcisismo como uma atitude de compensação desta privação emocional que a criança sofreu. Da falta de amor por quem ela é. Então, no amor condicional, a criança não é amada por quem ela é amada pelo desempenho. E muitas vezes o adulto assume isso. Eu preciso ser muito top, eu preciso ser o melhor, eu preciso ganhar mais.
né? Obviamente, a gente pode pensar que tem um lado positivo na busca de algo que é positivo para a pessoa. E tem. O problema é que no narcisismo não é. No narcisismo, esta busca é compensatória. Tanto é que eu gosto de falar que a pessoa ela anda para o futuro olhando para o passado. Então, o medo é de ser humilhado de novo. Então, ela anda para o futuro como fazendo conquistas, mas o olhar dela está na humilhação. Qualquer coisinha que aproxime ela um pouquinho, ela já explode e já estoura. E quem convive com narcisista sabe muito bem disso. É uma coisinha, às vezes, de nada. Que você fica assim, uma semana inteira se perguntando, mas o que foi? Você não tem noção do que foi. Aí, daqui a pouco, às vezes, você percebe que foi uma palavra ali dita, né? Com 2 segundos de silêncio depois e pronto. A pessoa explode muitas vezes quando o narcisista explode mesmo. Sai batendo porta, sai xingando, né? Ou se isola completamente, fica dias sem falar com você. Então, a gente está lidando com esse tipo de reação. Ela não foi amada por ser a criança que era. Tampouco foi orientada ou incentivada a descobrir suas verdadeiras inclinações. Ao contrário, estava coberta de vergonha e repleta do sentimento de defectividade, ambos oriundos da crítica direta e da retenção do investimento emocional e muitas vezes do afeto físico. Ela foi levada a sentir que havia algo errado consigo mesma, como se fosse fraca por desejar conforto e atenção. Em sua defesa, ela reuniu quaisquer salvaguardas que conseguiu para extinguir a dor associada a esses tempos de sua vida. Então o narcisista ele faz essa exclusão. Eu me lembro que, de um paciente que eu atendi, que uma vez eu perguntei a ele, mas escuta, e por que você não pede um abraço pro teu pai e pra tua mãe? E ele me olhou assim, abraço? É. Aí ele parou, cara, não, falou, a não ser que às vezes é aqueles abracinhos que você dá assim, né, na pessoa. Eu não me lembro a última vez que eu ganhei um abraço, ou abracei alguém de verdade, né? A gente fala, nossa, que pessoa fria. Sim, agora essa frieza vem desta origem. Foi muito duro lá. E muitas vezes a pessoa não teve mesmo esse afeto. Então ela faz uma cisão, ela corta. Isso não é importante. O que é importante é ser bem sucedido. Ganhar dinheiro, ganhar status, ganhar poder, ganhar controle, desempenho, produção. E isso pode ser em vários níveis, gente. Né? Em várias áreas. Ser o melhor músico, ser o melhor artista, ser o professor mais querido, ser o cientista que descobriu algo que ganhou o Nobel. O importante é a gente entender que essa busca pela grandiosidade, ela não se restringe ao financeiro. Ela pode estar em qualquer área da vida, inclusive na área espiritual. Eu quero ser o mais iluminado, eu quero me iluminar. Né? Mas isso com este ar de compensação. Aí a gente vai para todas as áreas onde o poder pode, de alguma forma, estar envolvido. Né? Então, esses são os 3 modelos, gente, explicatórios das origens desses comportamentos do narcisista. Agora nós vamos, para fechar o vídeo de hoje, nós vamos ver que também tem as misturas. Né? Então, o mimado dependente. O mimado dependente, como um adulto, pode querer aparecer, julgando-se melhor, merecedor, esperando ser agradado, ou evitar tomar iniciativa e algumas decisões porque tem um medo subjacente de expor suas limitações e fracassos de forma vergonhosa ao enfrentar resoluções vitais do dia a dia. Então aqui a gente vai ter um misto do mimado, que sabe que é melhor porque a família é isso, é aquilo, porque ele é aquilo, né? Porque os pais não deram limite nenhum para ele, então tudo que ele quer ele faz, né? Muitas vezes o paciente fala, meus pais me deixavam muito livres, tudo que eu queria eu fazia. Isso não é liberdade, isso é falta de limites adequados, porque uma criança ela precisa de limites, ela precisa ouvir nãos, ela precisa se frustrar para conseguir dar conta do mundo. Então é prejudicial quando os pais são, né? Aquela coisa, faz o que você quer, do jeito que você quer, tá tudo certo, porque a vida não funciona assim. A vida tem limites concretos, tá? Então, o que acontece? Uma parte é isso e a outra parte é dependência, onde fizeram tudo para ele. Então, é uma pessoa que ela tem uma arrogância, mas ela não tem nada para entregar, vamos pensar assim. Ela tem uma arrogância sem competência, então ela não consegue se proteger. Por exemplo, sei lá, um Cristiano Ronaldo da vida, o cara pode de repente ser arrogante, mas ele é um puta jogador de futebol. Então, não tem como, né, falar, não, você não é um bom jogador de futebol. O cara é. Essa pessoa não. Então ela também se omite. Então, de um lado ela pavoneia, de um lado ela se retira.
Porque se ela ficar muito tempo ali, alguém descobre que ela no fundo não tem muita coisa. Privado dependente. Neste caso, ele se sentirá facilmente ofendido, como dependente, precisando de outros para segurá-lo sempre de que ele é o maior e para cuidar de sua vida para ele. Então, o privado é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de ser ofendida. Qualquer coisa, né, chega como uma bomba. Por quê? Justamente por causa da privação. Então, como a privação é um movimento compensatório, o narcisismo é um movimento compensatório de privação, qualquer coisa que possa aproximar a pessoa da dor, explode. Só que como ele também é dependente, ele quer que as pessoas digam para ele que ele é bom, que ele é importante, que ele é maravilhoso. Ele precisa das pessoas cuidando da vida dele para ele. Ao mesmo tempo, né, que ele se priva. Então é uma relação muito difícil aqui. Prudentemente, ele busca outras pessoas para protegê-lo de um sentimento de vergonha profundo com relação ao seu self defectivo, solitário e inadequado. Ele pode parecer carente e hipersensível, em vez de exigente e exibicionista. Ele também pode mostrar indícios de vícios, né? Então pode ser visto tanto em comportamentos reconfortantes, assim, ficar assistindo Netflix o dia inteiro, como em trabalhar ou qualquer outro tipo de atividade compulsória. Tá? Então, isso por quê? Porque é um movimento compensatório. Tá? Você pode dizer que ele é como um tipo que requer alta manutenção. Embora possa demorar mais a estourar, cuidado. Quando estoura, a gente sai de baixo. Tá? Embora alguns especialistas especulem que as manifestações de narcisismo podem ter origem em traços de personalidade determinados biologicamente, a maioria acredita que se trata realmente de uma combinação das primeiras experiências infantis com a constituição biológica, ou o temperamento. Então, o que acontece, gente? É óbvio que a biologia vai influenciar, mas a biologia ela não vai determinar. Quando a gente fala de um traço de personalidade que tem um componente biológico, isso não quer dizer que o comportamento é determinado por causa dessa carga genética. O comportamento não tem como ser caracterizado, 100% definido por uma carga genética. Um narcisista, por exemplo, pode ter um temperamento mais agressivo. Isso vai fazer o quê em termos de comportamento? Que ele seja mais inclinado a ser reativo às coisas que oferem. Agora, dependendo da educação que vem junto, ela pode usar essa reatividade de uma forma muito assertiva. Ela pode usar essa agressividade de uma forma a construir comportamentos que o protejam sem atacar o outro. Então é isso que a gente quer dizer. A biologia vai determinar esse comportamento mais agressivo, mas a interação com o meio, a educação é o que vão determinar, e assim, obviamente, a interpretação que a pessoa também faz do que está acontecendo é o que vão determinar se ela vai ser agressiva, violenta, por exemplo, ou se ela vai ser agressiva, assertiva. Entendam aqui, tá? Só para dar uma pincelada, quando eu estou falando agressividade aqui, eu não estou falando de uma pessoa que ataca os outros. A agressividade aqui é dentro do contexto de teoria da personalidade e não tem a ver diretamente com a questão da violência, tá? Muito bem. Então, para fechar essa parte, depois ela traz aqui um exercíciozinho para você ir marcando características do mimado dependente, do privado dependente, que eu super recomendo que vocês leiam um livro para ir vendo isso. É bem interessante. E depois ela vai fazer algumas considerações. Ao ver os itens que marcou, observe se o narcisista, o seu narcisista, né? Porque como é um livro para quem se relaciona, ela fala o seu narcisista. Se encaixa mais na categoria mimada dependente ou privada dependente. Você pode achar que ele possui todos ou quase todos os traços de ambas as categorias. Isso provavelmente indica que seu narcisista deriva das origens clássicas de narcisismo. A criança solitária e privada. Então, se você começa a ver muitos traços, né, da criança mimada e da dependente, isso indica o quê? A privação. Tá? Eles tendem a abrigar essas tendências e implementá-las em determinadas condições reminiscentes da infância. Se seu narcisista é do tipo mimado dependente, as implicações de mudança são tantas que será necessário dar mais ênfase ao estabelecimento de limites. Então, mimado dependente, se você se relaciona com alguém assim, busque limites.
Tente dar limite. Chega. Não dá. Isso é demais. Ele precisa disso. Obviamente, ele não vai gostar disso. Mas é o que precisa e é o que a relação precisa para poder ter uma certa estabilidade. Para o tipo privado dependente, será preciso focar mais em ignorar comportamentos vangloriosos, ou seja, o mimado dependente, o privado dependente, ele começa a se vangloriar. Eu só falo porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, né? Agora, você precisa, quieto, limite. Não quero saber disso. Eu quero saber daquele momento em que você é atencioso comigo. Ele precisa ver isso. Ele precisa sentir isto. Ele precisa perceber que a pessoa está vendo isto. Quanto mais isto for feito, melhor. Tais pessoas também precisarão ser responsabilizadas por seus acessos de raiva e incentivadas a desenvolver recursos autorreguladores reflexivos para acalmar a ira demasiadamente reativa, estabelecendo estratégias colaborativas de saída. Então, o que acontece, né? O narcisista, desse tipo privado dependente, ele precisa saber que quando ele explode, isso não é bom. Que as pessoas se ofendem, que as pessoas ficam chateadas, que isso fere. E ele também precisa de alguém que fale, olha, tudo bem você ficar com raiva, mas vamos pensar num jeito diferente de ficar com raiva? Eu odeio quando você sai por aí batendo porta e quebrando coisa. Isso não serve pra mim. Obviamente, ele não vai gostar de ouvir isso. Mas ele precisa. Pois se ele não ouvir, ele não tem feedback. Se não tem feedback, ele não muda. E assim, não é uma coisa que você tem que gritar e brigar com ele. Por quê? Gritar e brigar com um narcisista, gente, é que nem ficar dando chute em pedra. A pedra não sente dor. Pode chutar quando você quiser, ela não vai sair do lugar. Né? Então, o que acontece? A gente precisa ser empático. E esta é a parte mais difícil de um relacionamento com o narcisista. Por quê? Porque muitas vezes o narcisista não é empático. Então a gente precisa ter empatia com uma pessoa que não tem empatia, ou que tem muita pouca empatia com a gente. Tá? Mas esses são os desafios. Gente, essa foi a primeira parte do capítulo 1. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo para falar de mais coisas. Como vocês podem ver, é um livro que a gente leu aqui umas 10, 15 páginas só. Não totalmente, mas ele é um livro bem profundo, com bastante conteúdo. Vejo vocês no próximo.